Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, nós falaremos sobre a Era Vargas. A Era Vargas é um período que vai de 1930 a 1945, um período de 15 anos que marca a história política brasileira, que foi denominado de Era Vargas. E nesse período da Era Vargas, esse período ele é dividido em três momentos, três partes. Os historiadores costumam estudar em três partes. Primeiro é o governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Segundo é o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937. E o governo ditatorial, que vai de 1937 a 1945. Mas nesse encontro de hoje, nós daremos destaque à primeira parte e trata do governo provisório da Era Vargas, certo? A década de 20, o Brasil, durante a década de 20, vai viver uma crise generalizada, muito por conta dos desdobramentos provenientes da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918. E os reflexos, os desdobramentos do conflito da Primeira Guerra vai refletir no Brasil. E de que forma? Recessão econômica, diminuição nas exportações brasileiras, a diminuição na entrada de capital estrangeiro. Então esses foram alguns desdobramentos da Primeira Guerra, Além, obviamente, da crise de 1929, que foi a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então, nesse período, as indústrias dos Estados Unidos produziram demais, em excesso, se produziu mais, tinha mais produtos industrializados do que a demanda. Isso acabou acarretando uma crise mundial e afetou diretamente o Brasil. Então, esses desdobramentos da Primeira Guerra acabaram por afetar o Brasil e isso também vai influir no campo da política. Então, essa crise vai se manifestar uma ruptura política em relação à política oligárquica, em relação a essa república oligárquica. Lembra que na primeira república, no conteúdo da Primeira República, nós falávamos exatamente dessa política, das oligarquias, dessa república das oligarquias, e os coronéis fazendeiros tinham uma certa influência no destino da política, dos estados, enfim. Então, durante essa década de 20, o Brasil vai viver toda essa crise e isso vai refletir nessa república oligárquica. E como vai se dar isso? Pois bem, o presidente que governava o Brasil na época era Washington Luiz e governou o Brasil de 1926 a 1930. Na República Oligárquica nós falávamos que o controle da política nacional estava nas mãos de políticos paulistas e políticos mineiros. Aquilo foi conhecido como a política do café com leite. Só que nessa eleição de 1930 esse acordo não se manteve. O presidente do Brasil, no caso Washington Luiz, não respeitou, acabou indicando, apoiando um político paulista, quando na verdade deveria ser um político mineiro, porque o Washington Luiz era um político paulista. Então, nesse acordo de revezamento no controle da política nacional, a eleição de 1930 deveria ser indicado um político mineiro, com o apoio dos cafeicultores paulistas. Isso não aconteceu, o presidente resolveu apoiar o governador de São Paulo, Júlio Prestes, e isso vai gerar uma crise. Ele acabou descartando o candidato mineiro, e isso vai gerar uma crise na política nacional. Uma vez que foi indicado um político paulista e não mineiro, as elites mineiras, descontentes, vão articular uma candidatura de oposição que faça frente ao candidato do presidente. Para isso, os políticos mineiros aliaram-se a políticos do Rio Grande do Sul, da Paraíba, além de outros grupos de oposição espalhado pelos demais estados. Diante disso, vai se formar o que ficou conhecido como Aliança Liberal, e essa Aliança Liberal, que contava com políticos mineiros, gaúchos, paraibanos e grupos de oposição de outros estados, vai lançar como candidato da oposição para a disputa da presidência para a eleição de 1930, o governador do Rio Grande do Sul, o gaúcho Getúlio Vargas, e para a vice-presidência vai ser o paraibano João Pessoa. Essa chapa com Getúlio Vargas e João Pessoa vai contar com o apoio do movimento tenentista, da classe média urbana e dos trabalhadores que de uma certa forma já estavam descontentes com esses desmandos, com esse predomínio político dos grandes fazendeiros e
dominava a política nacional. No plano de governo dessa chapa, encabeçada por Getúlio Vargas, havia alguns pontos que contemplava uma oligarquia não cafeeira, oligarquias de outros setores e não ligados ao café, aos produtores de café. E, obviamente, dentre esses pontos, essa chapa, encabeçada por Getúlio Vargas, prometia uma maior proteção aos trabalhadores, assim como moralizar a vida pública e da instituição do voto secreto, que não acontecia na República Oligárquica nesse período anterior a 1930. Como nós sabemos, o voto era aberto, os coronéis fazendeiros tinham controle sobre quem votava, tinha o clientelismo, enfim. Então, a proposta dessa chapa de oposição era exatamente quebrar essa hegemonia dessa oligarquia cafeeira. Transcorrida a eleição, como era de se esperar, o candidato do governo vai sair vitorioso, porém Getúlio Vargas e João Pessoa, e seu vice, vão denunciar a ocorrência de fraude nessa eleição. E como nós sabemos, nesse período da República Brasileira, as fraudes eram muito constantes, não se tinha uma justiça eleitoral independente, a influência dos coronéis fazendeiros era muito grande, o controle do voto era feito por esses coronéis, né? Em troca de favores, os cidadãos ficavam obrigados a votar no candidato indicado por esses fazendeiros, por esses coronéis, enfim. E, sabendo disso, houve a denúncia de que a eleição havia sido fraudada, né? Com isso, a Aliança Liberal, que tinha os candidatos Getúlio Vargas e João Pessoa, buscaram apoio em outros estados a fim de iniciar uma revolta. Principalmente, essa revolta era defendida pelos tenentes. Já havia um movimento anterior, então essa possível revolta era defendida pelos tenentes e encabeçada pelos candidatos perdedores, né? É o que nós chamamos de movimento de 30, nós chamamos de o movimento de 1930, a Revolução de 30. Mas esse levante, essa possível revolta, ela vai de fato se desencadear após o candidato à vice-presidência João Pessoa ter sido assassinado por um adversário político paraibano. Então, no momento que acontece esse assassinato, essa revolta, ela de fato se inicia, porque a Aliança Liberal vai atribuir o assassinato, uma espécie de complô, vão atribuir esse acontecimento ao presidente Washington Luiz. A morte do João Pessoa foi o estopim para se iniciar essa rebelião. Mais precisamente no dia 3 de outubro de 1930, os estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, esse movimento de tenentes vão tomar as ruas e vão se iniciar os conflitos. Então, os choques, os conflitos entre as tropas federais e os rebeldes vão se espalhar a partir de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, vão se espalhar pelo Brasil inteiro. No dia 24 de outubro, os revoltosos eles garantem a vitória, ou seja, derrotam as forças oficiais, as forças federais, e o Washington Luiz, o presidente, ele vai ser deposto do cargo. Vai ser deposto do cargo e no mês seguinte, no mês de novembro, Getúlio Vargas vai assumir em caráter provisório. Ou seja, o presidente é destituído, é deposto do cargo, o candidato que venceu e supostamente venceu as eleições, Júlio Prestes, não assume, e após a revolta, quem assume de forma provisória é Getúlio Vargas. Isso em caráter provisório. Chegado à presidência, uma vez que Getúlio Vargas chegou à presidência, ele vai procurar, de uma certa forma, atender às reivindicações de quem esteve ao seu lado, né, aos políticos e deram sustentação para ele chegar até o poder. Mas, obviamente, que as divergências vão logo acontecer. As divergências vão se dar entre os grupos, né, que subiram ao poder. Porém, para assumir o controle político do país, o Vargas vai tomar algumas medidas que vale a pena nós destacarmos aqui. Primeira medida tomada, após ele ter assumido esse governo provisório, ele vai suspender a Constituição Republicana de 1891, que era a Constituição que estava vigente no país, ele vai suspender. Por meio de decreto, o Vargas ele vai dissolver os órgãos do Legislativo, né, nas esferas federal, estadual e municipal, no caso o Congresso Nacional vai ser fechado, até que fosse eleita uma Assembleia Nacional Constituinte. Então essas medidas que ele tomou, ele suspendeu a Constituição, ou seja, a partir de então o Brasil seria governado por decretos-leis, o Congresso foi fechado, os estados, ao invés de governadores eleitos diretamente, foi indicado interventores federais, geralmente eram pessoas ligadas ao tenentismo, eram militares ligados a esse movimento tenentista, eram indicados exatamente para chefiar o governo nos estados. Então essas medidas tomadas foram exatamente para
fortalecer a figura do Getúlio Vargas. O recém-empossado presidente Getúlio Vargas, uma vez que ele indicou interventores federais para os estados, ele tinha um objetivo, né? E o objetivo desses interventores era desmontar, desarrumar a estrutura política dessa Primeira República, que era a política dominada por esses coronéis fazendeiros. Então os interventores acreditavam que em pouco tempo era possível fazer isso, não conseguiram desmontar na sua totalidade, não eliminaram essa estrutura, mas conseguiram reduzir o poder dos representantes dos coronéis fazendeiros que sustentavam esse regime que foi deposto em 1930. Então, de 1889, uma implantação da República até 1930, nesse período da Primeira República, a política brasileira foi dominada por essas oligarquias rurais, principalmente ligada à produção de café, né? Mas em 1930, houve esse levante, essa revolta, o que nós conhecemos como a Revolução de 30, que vai derrubar o governo e vai instituir um governo provisório na figura de Getúlio Vargas. Obviamente que isso não vai ser aceito facilmente, essa instalação de um governo provisório não vai ser aceito facilmente, então há grupos que vão se rebelar, principalmente os políticos do estado de São Paulo, uma vez que o presidente eleito era de São Paulo, a elite política de São Paulo vai se rebelar, vai exigir novas eleições, enfim, e isso vai gerar um novo conflito que é conhecido como a Revolta Constitucionalista de 1932, né? Um dos motivos foi a elite política não estar satisfeita com o interventor que foi indicado para o estado de São Paulo, né? Então, com isso, não satisfeitos, os líderes do Partido Republicano Paulista vão exigir novas eleições, né? Assim como a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas isso vai se intensificar após a morte de estudantes do curso de Direito, estudantes paulistas, em movimento de rua contra esse governo provisório. Foram assassinados os estudantes Martins, Miragaia, Daus e Camargo. Esses estudantes foram mortos em confronto com a polícia, obviamente em oposição ao governo federal, e isso vai agravar, esse fato vai agravar o conflito. E no ano de 1932, que acontece essa Revolução Constitucionalista, principalmente liderada pelo estado de São Paulo, essa revolução ela vai ter início no estado de São Paulo. O objetivo era instalar uma Assembleia Nacional Constituinte, exigência de novas eleições. Então, as tropas, o estado de São Paulo vai reunir tropas de 30 mil homens em São Paulo para lutar contra o governo federal. Mas esse movimento constitucionalista que se iniciou em São Paulo, ele vai ser sufocado e após 3 meses de combate vai ser derrotado. Mas no ano seguinte, no ano de 1933, vai ser instalada uma Assembleia Nacional Constituinte, que era a principal reivindicação do movimento constitucionalista de 1932. Então, mesmo derrotados, os revoltosos vão conseguir que a Assembleia Nacional Constituinte seja implantada, que era a sua principal reivindicação para aquele momento, certo? Então, foi dessa forma que iniciou o que conhecemos como a Era Vargas, né? A partir da Revolução de 1930, que se iniciou a partir da não aceitação do resultado das eleições, né? Quando Getúlio Vargas, juntamente com João Pessoa, vão denunciar a existência de fraudes, né? João Pessoa, que é o candidato a vice, vai ser assassinado, inicia-se uma revolta, o presidente na época, Washington Luiz, vai ser deposto e o Getúlio Vargas, né, vai assumir em caráter provisório. Então, essa é a primeira parte dessa passagem da nossa história e é conhecido como a Era Vargas, esse período que vai de 1930 a 1945. Certo? Esse era o nosso encontro de hoje. Pedimos que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.